Olá, meu povo. Eu comecei a gravar, tive que interromper um pouquinho. E voltamos novamente. Bom, seja bem-vindo aqui ao canal que está nascendo, né? Aos pouquinhos está saindo algumas informações, alguns vídeos. Eu acredito que essas trocas são extremamente importantes, né? Estou trazendo, espero que esteja servindo para a sua expansão, para a sua consciência e para o seu contato consigo mesmo. Até porque a gente precisa entender o seguinte: o planeta Terra, e muitas vezes a gente falava que a Terra era um planeta de provas e expiações. Não é provas e expiações. É um planeta, pelo menos agora, eu acho que para algumas pessoas é provas e expiações ainda, ou para a grande maioria, não sei. Mas eu acredito, eu vejo de outra forma, é um planeta de resgate. A gente veio para cá para resgatar algo. Eu acho que Jesus Cristo, ele acende esse planeta, ele chega nesse solo, ele toca nesse chão para nos lembrar que nós temos que resgatar algo aqui. Resgatar a nós mesmos, resgatar Deus. Mas veja que a nossa interpretação foi tão desvirtuada, né, por erro nosso. Não adianta a gente falar foi esse, foi aquele outro. A gente interpretou dessa forma. Né? Eu acho que a gente tentou fazer da melhor forma que pôde. Como fazer esse processo? Como acessar a divindade? Né? Tem muitas pessoas que acessaram essa divindade à força. Eu quero, eu vou conseguir, eu vou estudar alguns conteúdos para que me forneçam atalhos para que eu chegue nessa divindade. Mas muitas vezes a pessoa não percebe que essa divindade que ela busca está muito mais relacionada com o poder do que exatamente com o seu divino, né? Com a sua divindade. Então, Jesus nos convida para buscar Deus de verdade. Mas esse Deus está aqui. Aonde está esse Deus nessa imensidão de coisas que está junto conosco, ao nosso redor e que muitas vezes a gente se perde? Não é simples estar aqui no planeta Terra, reencarnado aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre mim porque eu acho que contribui muito, né? Há 5, 6, 7 anos atrás, eu não sei porque eu não fico marcando essa cronologia. Hoje eu senti a necessidade desse cachimbo. Nossa, e veio numa boa hora, eu preciso muito dele. Quando eu comecei, né, eu estava num processo de... Ainda sinto esse desespero. Né? Acho que esse desespero, não sei se você sente, não sei se tem outras pessoas que também sentem, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Mas ele é um desespero de uma inquietação que eu não sei explicar, né? E aí, muitas vezes, eu passei bastante tempo, né, nesse período aí dessa existência aqui nessa Terra, buscando algo fora. Eu lembro que tinha épocas que eu me identificava tanto com aquilo que eu estava aprendendo, que aquilo era maior do que eu. Eita, acabou de cair uma ficha aqui. Meu Deus. Então sempre tudo era maior do que eu. A fé era maior do que eu, a religião era maior do que eu, Deus era maior do que eu, Jesus era maior do que eu. E eu era desse tamanhico, que mal dava para ouvir um eco dentro de um poço gigantesco. Acho que lá naquele fundo daquele poço eu era um farelinho. Assim eu me sentia. Pedindo socorro. Eu quero sair daqui, mas não, eu quero, mas não quero.
Acho que tem um pouco disso. Eu quero, mas não quero. Porque eu quero que alguém me tire daqui, desse poço. Mas só que de repente, às vezes, alguém te joga uma corda que você tem que esticar um pouquinho mais, mas ele não vai te puxar, ele vai te dar um equilíbrio, essa corda talvez te dê um equilíbrio para você ir subindo nesse poço. Mas às vezes você não quer. E aí, acho que por bastante tempo, agora eles chegaram. Acho que por bastante tempo, eu me acostumei com aquele poço. Sem fundo. Acho que fui um laboratório e hoje, olhando para aquilo, olhando para trás, olhando para isso que ainda está aqui, depois dessa jornada que a gente começou, eu vou falar um pouquinho depois sobre a jornada para vocês, ela realmente é extremamente transformadora. Eu comecei a perceber que eu já não estou mais ali. A minha mente, eu acho que ainda acredita que eu ainda estou ali. E aí a vida, a espiritualidade, não sei, começou a criar não, abrir alguns caminhos, me colocar diante de alguns eventos que são importantes para a minha vida, como a faculdade, por exemplo, para que eu pudesse me ver. Olha que importante. Isso é muito amor, gente. Essa espiritualidade que te coloca diante de situações, às vezes de situações difíceis, se você acha que é difícil. Eles não estão te colocando numa situação que você não possa sair. Muitas vezes é numa situação que você consiga ver o que você não está vendo. Então, por um exemplo, eu tinha várias, ainda tenho várias crenças que estão se desfazendo. Todo aquele castelo negro que eu construí dentro da minha vida, acreditando nele, ele está desmoronando. Porque ele não existe mais. Mas eu aos poucos estou percebendo isso. E falo isso, e quero inclusive espero que isso toque para você, que às vezes também construiu esse castelo negro para se proteger, mas não esqueça que essa proteção muitas vezes não te deixa sair lá de dentro. Quem está falando é o preto velho agora. Entende, meu filho? Que ele está falando isso para mim. Você se colocou, criou um sistema de proteção, mas esse sistema de proteção está ruindo. É isso que nós faz na vida de vocês. Não para te sacrificar, não para te fazer sofrer, mas para te fazer ver que tem abertura, tem saída, já está tudo aberto para você. Só você que não está vendo. E hoje eu tenho a oportunidade, meu Deus, hoje eu tenho a oportunidade de olhar para esse castelo que está esfarelando e também agradecer. Também agradecer. Porque não teve só dor, teve crescimento. E hoje, talvez a mensagem que eles queiram passar e que também recebo, eu passo a perceber que aquilo que eu achava que era maior do que eu não é. Não é. Deus não é maior do que você porque você é Deus.
essa comunhão que a gente faz com o Espírito Divino e Santo não nos torna menor, pelo contrário, nos torna único. É a unidade com o Divino. Mas não é possível, agora ele está falando na minha cabeça aqui. Mas você está entendendo, meu filho? É isso que ele está falando. Você está entendendo, meu filho? Que não adianta ir para as estrelas sem capinar e limpar as ervas daninhas que estão aqui no chão. Para que você consiga subir, você precisa primeiro estar aqui. Amar isso aqui. Amar. A nossa carta de alforria, ou euforia, não me lembro agora, fugiu a palavra, é o amor incondicional. A gente desconhece do amor incondicional. Mas se você quer começar a conhecer, comece a resgatar a si próprio, ou a si própria. Nada adianta você idolatrar tudo que há de santo, de tudo que há fora de você. Se você não vê que Deus mora aí dentro, num lugarzinho quentinho, gostoso, só pra você. Que Ele te aguarda naquela cabaninha. Sabe o filme A Cabana? Tem uma cabaninha aí dentro de você que você precisa girar a maçaneta. Muitas vezes a gente acha que ao entrar nessa cabana a gente vai encontrar dor. A dor não está ali dentro, a dor é o que está lá fora, quando a gente foge de nós mesmos. Então não busque nas escrituras, não busque nos templos antes de buscar dentro de você. Que é o lugar mais difícil de achar Deus. Porque Deus é unidade. Se você está separado, você está distante de Deus. Não adianta ir para a comunidade espiritual, não adianta ir para os templos sagrados, não adianta se ajoelhar somente. Antes de você tomar a decisão de buscar Deus no lugar que você mais foge, no único templo que realmente é sagrado, o único templo onde você realmente vai sentir o Espírito Santo. Você é um templo de Deus. Mas quantas vezes a gente quer cortar umas partes nossas que a gente não aguenta? Por isso que tem irmão para te abraçar, para te acolher e te ajudar. Mas ele não vai abraçar o que você não consegue abraçar. Então esse é um trabalho, eu confesso a vocês que passei por uns ciclos, né? O ciclo da rebeldia, tipo, não quero. O ciclo da negação, não vou conseguir. E não adianta a gente fugir. Não adianta, às vezes, tentar criar um atalho, né? Eu tentei, eu busquei outras formas, talvez ferramentas, recursos, técnicas. Eu busquei inteligência, né? Mas não busquei a inteligência emocional,
o acolhimento que é irracional. Isso tudo que eu tô começando a desenvolver exatamente nesse momento. Por isso que às vezes eu pego um livro, tem uns livros que eu estou vendo aqui agora, eu não consigo mais ler. Eu quero pegar, não dá. Eles têm uma conexão com coisas que eu tinha em outras vidas, que me atrapalharam. Porque, como um dos meus guias também mostrou, a gente ficou muito tempo nas escrituras e não teve tempo para praticar. Porque Deus não está nessas palavras rebuscadas, lindas, maravilhosas. Deus está naqueles espinhos que você não consegue, às vezes, tirar. Naquelas pessoas que você precisa ajudar porque vocês não se encontram à toa. Ninguém se encontra à toa nesse universo. Naquelas pessoas que, mesmo sem serem letradas, elas têm muito mais sabedoria. Muito mais sabedoria. Alcançar um nível de sabedoria que não está e nunca estará nos livros, em livro nenhum. Porque o livro ele te apresenta uma forma, uma maneira que talvez a sua mente não entende para encontrar e buscar esse divino. Mas te dá uma pequena orientação. Mas o desenvolvimento, porque cada um vai desenvolver a sua orientação. Tem a sua jornada. Até porque nós somos sementes estelares e temos milhares de encarnações nesse planeta Terra, então cada um é uma engrenagem completamente diferente para esse sistema funcionar. Então é na prática. É viver na prática. E a maior prática que eu venho desenvolvendo agora, que nunca foi muito fácil, é esse acolhimento de tudo aquilo que eu rejeitei. De mim mesmo. De mim mesmo. Né? E ao mesmo tempo, essa é a minha escola. Ninguém vai saber mais sobre mim, sobre o que eu fui capaz de fazer do que eu mesmo. Ninguém vai saber mais e vai entender mais do que você mesmo. Mas quando a gente vai desabrochando o nosso espírito, a nossa espiritualidade, trabalhando através da terapia para ajudar a fazer esse encontro consigo mesmo, porque não temos como fugir disso. A Terra as pessoas não vão, ninguém vai passar para um lado superior, uma dimensão superior sem ter que atravessar isso. Não tem como, é impossível. Porque nós somos amor. Eu não posso ir para um outro lado ou subir uma dimensão sem me amar. Eu sou amor. Quando eu fazer isso, eu serei o próprio amor. Eu serei o próprio Deus reencarnado. Tirando, gente, pelo amor de Deus, tira a arrogância, o ego, porque isso aqui está totalmente fora e distante de conversas de quem está olhando só para o ego. Ou enxergando através dos olhos do ego. Esquece. Esquece. Nós que já estamos entrando em quarta dimensão, ego é o que nos atrapalha. Né? Se a gente começar, e está cheio hoje em dia, de gente supostamente trabalhadores da espiritualidade, de Cristo, Jesus falou para nós: haverão falsos profetas, porque nem eles sabem que são falsos. Nem eles sabem que estão mentindo para eles mesmos. São talvez até ignorantes.
E muitas vezes eu me pergunto, será que eu também não estou nessa ignorância? Ignorância é não saber, é ignorar, é não conseguir ver. Você não consegue saber o que você não consegue ver. Né? Se você soubesse, você já estaria vendo. Por isso que às vezes a gente precisa um do outro, para que o outro observe, veja ângulos que você não está vendo para te ajudar. Principalmente a não subir nesse estado de ego que ele não tem subida nenhuma. A gente acha que está subindo, na verdade está afundando. Quando você está inflando demais, você está afundando. Você está atrasando o seu desenvolvimento. E o pior é quando você atrasa mais outras pessoas, é pior ainda. Esse é um dos grandes medos que eu tenho. Então, gente, para finalizar, para não ficar um vídeo muito longo, falando sobre a jornada, ela realmente surpreendeu. A gente criou 5 encontros. O primeiro encontro era trabalhar a criança interior. Nós vamos fazer a segunda turma, tá? A segunda turma vai ser sistêmico, trabalhar principalmente a sua relação com pai e mãe. Então ele é muito para quem está iniciando, que precisa trabalhar essa relação. Tá? Eu quero focar mais nisso na segunda jornada. E vamos ter uma turma avançada. A turma avançada é para quem já está abrindo os canais da espiritualidade. Para que possa começar a sentir esses canais e entender o seu trânsito de alma reencarnatória nesse planeta. Tá? Então esse avançado é para quem já está começando a se desapegar um pouco da matéria. Apegos emocionais, apegos de padrões de comportamento, por aí vai. O básico, né, o iniciante, é para aquele que está precisando olhar para essa relação, porque quando você olha para essa relação, você está olhando para você. Você não está olhando diretamente só para o seu pai, para sua mãe, você está olhando para você, para as questões que cresceram aí dentro através da sua criança que não entendia, não tinha maturidade naquela época para entender, apenas sentiu. O que a nossa criança faz? Ela sente, e o cérebro, para defender e manter a gente sobrevivendo, ele cria uns mecanismos de defesa, uma estrutura para você reagir ou agir a determinadas situações para que você sobreviva. É muito louco isso, né? E ao mesmo tempo é triste, desesperador em alguns momentos, mas quando a gente percebe que isso era o olharzinho da criança indefesa, com o cérebro ainda em formação, porque o cérebro ele se torna adulto e maduro completamente a partir dos 18 a 21 anos de idade. Então esse período todo é um cérebro ainda imaturo, não está completamente formado, né? Mas desenvolve mecanismos ali de defesas, de crenças. Tá? Essa jornada, segunda turma, vai trabalhar as crenças. Então você que queira participar, comece a mandar a sua mensagem, porque, gente, eu quero formar uma turma que esteja afim realmente de fazer esse processo. Tá? Então, provavelmente você vai passar por uma entrevista, a gente vai ver se você está pronto para fazer esse processo ou não, para você também não perder seu tempo e nem perder o nosso. Né? Quando você se sentir, talvez, para quem não está no tempo certo, entre num outro momento, tá bom? Mas então é isso, nós estamos realmente num processo extraordinário desse planeta, muitas portas abertas, muitos portais abertos, ao mesmo tempo uma situação às vezes meio caótica, né? Caótica, porque está sendo forçado esse caos. Está sendo aproveitado esse momento. E também está sendo inconsciente, porque a gente não entende, não sabe o que está acontecendo, não percebe. A gente está buscando várias soluções externas e o planeta ele está começando a virar a sua energia,
Outro dia eu vi uma senhora falando que o planeta Terra está reencarnando. Eu achei maravilhoso. Né? Está morrendo para nascer de novo. Então a Terra é um ser vivo, está também mudando totalmente a sua energia e vai forçar a nossa consciência. Vai forçar. Para que a gente limpe as nossas sombras. E não é limpar as sombras, não é se desfazer ou fechar a porta ou fingir que ela não existe, não funciona. É acolher com o amor que Jesus nos ensinou. Aí você acessa ao amor crístico dentro de você. Porque fazer esse autoacolhimento, gente, é hiper desafiador. É mais fácil você enfrentar um inimigo externo do que o que há aqui dentro. Isso é extremamente importante. Então, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que tenha feito algum sentido para você. Se não fez, comenta. Comenta, compartilha, curta, que isso é extremamente importante. Um grande abraço e eu fico por aqui.